Olá, boa noite a todos. Vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje e daqui uns 2 minutinhos vou chamar a nossa entrevistada de hoje, doutora Amanda. Só um minutinho que eu vou fixar aqui, que será como emagrecer de forma simples e saudável. Olá, tá chegando. Detinha, seja bem-vinda. Meu pai, seja bem-vindo. Andréia. Hoje nós vamos falar sobre nutrição, como emagrecer de forma simples e saudável. Minha convidada de hoje simplesmente é fantástica. Ela tem diversas especialidades aí, nutrição comportamental, emagrecimento e hipertrofia, fibromialgia, coach. Até uma palavra difícil aqui que eu aprendi hoje que chama Theta Healer, né? Que é uma técnica de meditação que usa a energia, né, da emocional da pessoa para poder melhorar a saúde física, né? Então eu vou convidar aqui nossa entrevistada, doutora Amanda Campos. Vamos aguardar ela entrar aí. Oi, Amanda, Olá, tudo bem, querida? tudo bem? E você? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter Obrigada. aceitado o meu convite aí prontamente. Gente, primeiro ela fez uma entrevista, aceitou uma entrevista por escrito comigo e logo em seguida, mesmo em viagem, com a agenda cheia, ela conseguiu arrumar um tempinho para poder passar o máximo de informação aí para vocês sobre nutrição. Doutora Amanda Com Campos é fantástica, certeza. como eu já falei aí, vocês vão aprender absurdamente muito com elas. Apertem no aviãozinho aí, convidem seus amigos aí para poder participar, que vai ser simplesmente fantástico, fantástico mesmo. E conforme ela vai falando, vocês vão mandando um coraçãozinho para ela, viu, gente? Porque é informação que Só- vocês vão aproveitar aí para o resto da vida. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Gratidão querida? pelo Boa convite. noite, o É prazer é uma todo honra meu. muito grande estar aqui com você e com todos vocês que estão aqui assistindo. E mesmo com viagem, mesmo com a agenda cheia e tudo, com certeza eu aceitaria. Demorou um pouquinho, né? Mas deu certo. Deu A muito gente certo, está deu aqui hoje muito com o certo. maior Eu prazer. entendo perfeitamente. Parece que eu tô me vendo um pouco escura. Você tá me vendo um pouco sem luz também? Um pouco escuro ou tá tudo ok? Não, tá bem, tá bem. Tá ok? Tá tranquilo. Ok, então Tá, pode ser dá a para minha te ver, o câmera som tá aqui. bacana. Se o pessoal Ótimo. estiver aí achando algum problema, que dá um feedback pra gente. Mas a princípio Beleza, que eu parece que tá tô. tudo ok. Se você quiser aumentar Tô um pouquinho, organizando talvez aqui a a luz. luz. É. Deixa eu ver assim, não, assim. Ó, É a Amanda, minha posição da mãe, minha mãe luz. entrou na sua live. Meu pai, você tá Oh, que prestigiado, coisa viu? boa! Já ouvi Olha a tia falar muito dos dois, Betinha. né? Dudu, lá do Berlândia, meu parceiro. Tudo bom, primo? Fica com Deus aí você. Tia Tumásia. Olha só, cara, que bacana. Fred. Olha que Que bom, bacana. pode Muito melhorar bom. a Muita luz, olha gente. Acho que só. já estamos Deixa eu aí ver com como. quase 15 pessoas. Teve Deixa gente eu aí que ver. falou que pode melhorar um pouquinho sua luz. É, eu tô vendo isso aqui Você agora. viu? Parece que quanto mais eu clarei aqui, mais. Ah, já Laís Mota, sei. seja bem-vinda. É a Lucélia, boa questão do meu noite. celular. Só um minutinho que eu já vou aumentar aqui. Aí. Cris, olha, fiz uma live fantástica com ela na terça-feira. Cris, beijo no seu coração. Nós falamos sobre mulher, Amanda, falamos sobre mulher. Nós estamos no Ó, mês de que outubro e o seu assunto sim. também não fica muito para trás, porque a maioria das pessoas são mulheres que te procuram, ou não? Sim, hoje em dia sim. No início da nutrição era bem misto, bem misturado, mas agora sim, até porque a minha área da nutrição está muito voltada também para o emocional. Então a gente observa que o público feminino ele tem um cuidado maior.
com essa questão emocional, com a questão de saúde, com a questão estética. As mulheres realmente têm um cuidado maior do que os próprios homens, né, em Sem relação dúvida. a É isso. aquele nome diferente que eu te perguntei hoje, né? Isso, Teta, aquele Teta nome de Healing. agora. Agora eu organizei a câmera aqui, gente. Desculpa, mas agora tá pronto. Tá É, melhor. é o Theta Healing, tá? Eu sou nutricionista há 13 anos, nutricionista clínica, né? Vou aproveitar e me apresentar aqui, você já fez uma super apresentação. Fica à vontade, é E, toda sua. e de um tempo para cá, eu estou associando uma terapia holística energética, que ela é o estudo de várias terapias, né? Então, é o conjunto de vários estudos em que, além de dar a saúde física para o paciente através do alimento, através da nutrição, eu estou trazendo para o paciente também um conjunto também dessa saúde emocional, de trabalhar as emoções, de trabalhar o fundo emocional do porquê que chegou aqueles sintomas, do porquê que tem a autossabotagem, que quem aí já fez acompanhamento nutricionista sabe que uma hora acontece essa autossabotagem, né? Tá indo tudo bem, de repente para e volta aos hábitos antigos. Então, tem esse trabalho emocional junto, que é através do Theta Healing que eu faço. O Theta Healing é através de uma meditação guiada, em que a gente entra numa onda cerebral Theta, que é um estado de relaxamento muito profundo, e a gente acessa o subconsciente. E aí, através do subconsciente, a gente consegue identificar crenças limitantes, bloqueios, traumas, e consegue ressignificar tudo isso de uma forma muito simples, muito tranquila. Então, eu estou associando isso com 13 anos de nutrição. Já tem um tempinho e está sendo muito sucesso. Bacana demais. Isso aí é um negócio que fica bem completo, né? Você faz um trabalho bem completo Sim, com as pessoas, elas devem sair extremamente satisfeitas, né? Porque além de sim, trabalhar o corpo, né, de forma saudável, você está trabalhando a mente, né? E eu acho que exatamente. a mente diz tudo, né? Eu concordo plenamente com isso. Sim. Mas vamos lá, já estamos aí com mais de 15 pessoas. Vamos começar. Primeiro, Amanda, o que te levou a escolher assim a nutrição? Teve algum fato assim na sua vida bacana? Assim, um fato específico, não. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E na época em que eu fui escolher faculdade, falava muito medicina, 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 né? E eu sabia que eu não queria trabalhar com doenças. Eu não me via numa cirurgia, eu não me via num hospital trabalhando com doenças em si. Eu queria realmente trabalhar com saúde. E aí eu fui pesquisar e acabou ficando entre a área da psicologia e da nutrição. É até aquele teste, né, que eu esqueci o nome agora, que a gente faz, teste de Teste aptidão, se eu não me vocacional. engano. Teste Isso, vocacional. vocacional, isso mesmo. Então, até essa questão. E aí, acabou que eu escolhi a nutrição, por ver que era uma questão de saúde. Sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de química, que é realmente são esses dois estudos, essas duas matérias que fazem muito parte da nutrição. E aí eu percebi que realmente eu poderia ajudar as pessoas, trazendo para elas saúde de uma forma muito simples, que é o que a gente tem na nossa casa, o que a gente tem no nosso dia a dia, e o que a gente tem nas nossas mãos, que são os alimentos, né, e os hábitos. Então foi isso que me fez escolher a nutrição. Bacana demais. Sempre tem uma historinha, né? Sempre tem uma historinha Sempre tem. que tem, né? Quais as áreas de atuação que um nutricionista pode focar, assim? E qual que você está focando hoje, além do que você já falou? Sim. Paulo, são várias áreas, né, que a nutrição pode atender. Eu vou citar algumas principais, tá? Assim, que eu Isso. percebo mais no meu dia a dia, que eu sei que tem, porque existem mais de 10 áreas, tá? Então, o nutricionista, ele pode trabalhar desde um refeitório de uma indústria, por exemplo, que a gente chama de produção, tá? Ele pode trabalhar como um consultor ou como um chefe, se ele fizer junto com a gastronomia também, em restaurantes e prestar consultoria para restaurantes. Então, desde técnicas de boas práticas, de treinar funcionários para higienização, para cuidados com preparo de alimentos, dentro de uma unidade de refeição. Pode ser numa área hospitalar, que é realmente visitar os pacientes dos leitos hospitalares e estar entrando com a dieta específica para a patologia, para a doença de cada paciente. Pode ser na área da gastronomia, que eu falei aqui de uma forma, mas a outra forma é como realmente um chefe de cozinha, um consultor de cardápios, tá? E tudo mais.
Tem a área do consultório, que é a área clínica, que é a área que eu escolhi para mim, é a área que eu atuo já há 13 anos. Deixa eu pensar o que mais. Tem a área de atendimento de home care, igual existe o fisioterapeuta, o enfermeiro, toda a equipe que vai em casa para aquele paciente que está lá acamado também, tem a parte de nutrição de home care. Então, o que me vem na cabeça agora são essas mais, mas tem uma gama e um leque muito grande de nutricionistas, de áreas para nutrição. É bem grande, né? Bem vasto, né? Bem vasto. Bem vasto. Então é até difícil, né? Você entra na faculdade, você escolhe nutrição. Entra na nutrição, você tem mais essa gama para escolher. Depois abre um leque monstruoso aí, né? Monstruoso. Eu escolhi consultório mais um leque gigante também para escolher. É verdade, bacana demais. Ô Amanda, a gente escuta as pessoas falando, né, que tem que beber muita água diariamente, que faz bem e tal e tal. Quais os benefícios que a água pode trazer para a gente, né, e quanto que é interessante a gente ingeri-la em um dia, mais ou menos? Olá, eu acho que deu uma travadinha na doutora Amanda. Doutora, se a senhora estiver escutando aí, tenta melhorar a internet. Oi, Paulo. Caiu para mim. Você está me ouvindo? Oi, Você agora tinha caído para mim. Tá deu ok? uma travada aqui. Aqui também travou. Ok. Então vamos lá. Os benefícios da água. Gente, os benefícios da água também são inúmeros. Então vamos começar pelo que mais interessa. Acelera sim o metabolismo e ajuda no emagrecimento, tá? E todo mundo quer saber sobre isso, né? Então a ingestão de água na quantidade adequada, sim, tá? Acelera o metabolismo, auxilia no emagrecimento, acelera a circulação sanguínea na região do cérebro, elimina mais toxinas do organismo através de urina. Então, com isso, a gente tem melhor raciocínio, melhor disposição, a gente tem melhor memória, tá? Ajuda na questão da insônia, ajuda na produção de hormônios, não só ajuda, é fundamental, né? Queda de cabelo, unha fraca, pele que está muito oleosa, a água também entra aí nessa questão. Deixa eu pensar o que mais. Enfim, né, tá aí, se alguém mais lembrar de mais alguma ou quiser saber se a água também ajuda, tá? São aí várias funções que a água faz. Regula o pH do estômago, do intestino, né? Então, pra gente ter uma digestão bacana. Auxilia quem tá com o intestino preso também, que é muito comum. 99% das pessoas têm intestino preso. Eu tenho até uma live falando só sobre isso, porque realmente é muito grande o número de pessoas. E a água, o que acontece? Nosso corpo é 80% água, a maior parte dos estudos mostram isso. Então, se 8 partes de 10 são água no nosso corpo, imagina o tanto que a gente precisa de água para o nosso corpo realmente funcionar de forma bacana e funcionar no 100% dele. Tanto que a primeira orientação que eu faço para todos os meus pacientes, beber água, tá? A quantidade, a OMS fala para a gente calcular entre 30 e 35 ml de água por peso. Então, por exemplo, se um paciente ele pesa 30 quilos, uma criança, vezes 30 ml de água, então ele tem que tomar 900 ml de água, tá? Então, se o paciente pesa 60 quilos, ele tem que, vezes 30 ml de água, ele tem que tomar aí por volta de, vai dar aí uns 2 litros e 100, não estou fazendo mais ou menos de cabeça aqui. Entendi. Não, vai dar 1 litro e 800, né? Tá? É mais ou menos isso que vai fazer. Eu calculo sempre 35 ml de água por peso. E ainda levo sempre em consideração a questão se a pessoa está urinando com frequência, porque é através da urina que a gente elimina toxinas, e a cor da urina. Se mesmo bebendo bastante água, a urina está escura, está concentrada, é sinal que você pode aumentar mais ainda a quantidade de água, tá? Na sua ingestão de água. Então, sempre vão pela cor da urina por um termômetro. A urina tem que estar bem clarinha para o seu organismo realmente estar hidratado. Ótimo, maravilha. Para quem está entrando agora, né? Essa aí é a doutora Amanda Campos, nutricionista, minha convidada de hoje. Uma honra estar falando com ela, tá? Sejam todos bem-vindos aí, quem entrou agora, tá bom? A gente está falando diversos assuntos aí dentro da nutrição. Doutora Amanda, uma postagem que eu fiz ontem, no meu Instagram,
foi em relação à pergunta do suco ou fruta. Frutose ou Muito sacarose? boa. Explica pra gente isso aí. Então vamos lá. Todo mundo tem em mente, isso é todo mundo mesmo, tá? A maior parte das pessoas tem em mente de que fruta é muito saudável e suco é muito saudável, e por isso o suco vai ser saudável, né? E eles são, só que na quantidade certa, tá? Por quê? A fruta tem caloria, tá, gente? Por mais saudável que ela seja. Então, se uma pessoa vai lá e come 5 laranjas, ela realmente está comendo um excesso de frutose. E a frutose é um açúcar e vai ser um açúcar na corrente sanguínea no seu organismo. Então, vai dar um excesso de açúcar aí. Aí, se a pessoa vai e come uma laranja, maravilha, ok. Se a pessoa toma um suco, geralmente o suco, ele é a concentração de várias frutas. Então, você não toma o suco de uma laranja, você toma o suco de 2, 3, 4 laranjas, principalmente quem gosta só do caldo da laranja, né? E grande parte das pessoas ainda colocam açúcar. Então, tem o açúcar da frutose, tem a frutose, quer dizer, em excesso, porque é mais de uma porção de fruta de uma vez, e ainda o açúcar de adição, que é o açúcar que a gente acrescenta na preparação. Então, com isso fica muita caloria, muito carboidrato, a glicemia vai lá em cima, e quem quer emagrecer realmente pode atrapalhar o emagrecimento, quem faz a ingestão de suco com muita frequência, tá? Principalmente junto com as refeições. Então, enquanto uma fruta que você come, vou dar o exemplo da laranja, enquanto uma laranja tem em torno de 110 calorias, estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não sei, nutricionista não sabe de cor as calorias dos alimentos que as pessoas pensam que a gente sabe, né? A gente tem uma noção. Se eu vou tomar um suco da laranja, que vão 3, 4 laranjas, eu já vou ter aí mais de 400 calorias, tá? Então, só para ter uma noção, e além da quantidade, a concentração de frutose. Tá ok? Deu para entender? O pessoal aí pode dar um feedback aí, fazer pergunta, tá? Que aí no finalzinho, Sim. Depois das perguntas que eu elaborei aqui para ela, no finalzinho, nos últimos 15 minutos, a gente pode fazer as perguntas das pessoas que estão assistindo. Eu até estou procurando uma aqui, ao mesmo tempo que você fala, estou procurando uma aqui que uma pessoa mandou aí durante o dia de hoje. A outra questão é do ovo, né? Eu lembro que uma vez eu brinquei com você que a gente estava fazendo rodízio de ovo aqui em casa. De ovo. Um dia era ovo frito, outro dia era ovo cozido, outro dia era omelete, e por aí vai. Sim. Não sei se você lembra dessa Lembro, me recordo perfeitamente, André, e vocês me contando. Quanto que a gente deve consumir diariamente e quais os nutrientes aí do ovo que faz tão bem aí as pessoas? Tá. O ovo, ele é muito rico em proteína, é o principal nutriente dele. Geralmente, fontes de proteína são carnes, tá? O ovo é um dos poucos alimentos que tem uma quantidade de proteína muito bacana, uma quantidade de cálcio, tá? Também muito boa, e uma quantidade de albumina, a albumina que tem na clara do ovo, tá? Que também é uma quantidade muito boa aí desse aminoácido que ajuda na questão da proteína, tá? Tanto é que antigamente a gente prescrevia muita albumina para o paciente que queria ganhar massa muscular, queria hipertrofia. Hoje em dia já é o whey protein, mas quando o whey protein não era acessível, era muita albumina, tá? E aí o que acontece? Muitas pessoas têm em mente, durante muitos anos o ovo foi tido como um vilão, porque por falar que ele aumenta o colesterol, porque o ovo realmente tem colesterol. Você está ingerindo colesterol. Mas a natureza é tão perfeita que o próprio ovo tem uma substância que impede a absorção desse colesterol no nosso intestino. Então, o colesterol que tem nele não é absorvido completamente pelo nosso corpo. Então, você pode comer aí 4 ovos, 6 ovos, depende muito do peso da pessoa, do estilo de vida, da quantidade de proteína que ela ingere no restante do dia e de gordura também, né? Mas de uma forma muito tranquila, tá? Não existe essa de não poder comer ovo todo dia, pode comer sim. Isso eu tô falando de uma pessoa saudável, tá, Paulo? Só para deixar bem claro, tá? Claro, isso. Não tem nenhuma doença, tá? Uhum. Então pode comer ovos todos os dias, pode comer ovo no café da manhã e no jantar, que não tem problema. Pode comer 4 ovos por dia, 2 ovos por dia, tá, gente? Fiquem tranquilos em relação a isso, porque realmente não vai aumentar o colesterol e é uma fonte muito boa de proteína. Que bacana, de vilão ele virou salvador da pátria, né? Sim, mas ainda assim tem estudos que
que ficam ali no meio termo, né? Fica assim, a parte não são estudos no meio termo, existem estudos que comprovam isso e estudos que falam que por não ter a certeza de se ele aumenta o colesterol ou não, para ter uma quantidade moderada. Mas grande parte mostra que as pessoas que tiveram um consumo alto de ovos não teve aumento de colesterol por causa disso. Na verdade, tiveram aumento de colesterol porque, por exemplo, consumiu ovo frito, não ovo cozido. Então, era o próprio óleo da fritura que estava aumentando o colesterol, não o ovo. Tá? Então, fica aí bem claro isso. Bacana demais. Tem uma pessoa que perguntou, a minha tia Tomasa, perguntou quais seriam as frutas ou alimentos mais indicados nesse período de pandemia que contribuem para uma melhor imunidade. Bacana. Então vamos lá, gente. Aqui no Brasil, em Goiás, mas eu não sei se as pessoas são todas de Goiás, vamos falar de Brasil, nós temos uma alimentação muito rica, nós temos uma variedade muito grande de alimentos. O que é a alimentação mais saudável e mais tranquila e mais acessível para todo mundo? É o básico: pão, arroz, feijão, carne, frutas, verduras, legumes, tá? Então, se a gente tem aí uma variedade de frutas, uma variedade de verduras, se a gente consome ovos ou carnes ou leite, derivados, que são fontes de proteína, se a gente consome arroz, feijão, macarrão, batata, integral de preferência, são fontes de carboidrato, a gente está dando tudo aquilo que o nosso corpo precisa. Então, se a gente tem realmente uma alimentação saudável e se hidrata bastante, a nossa imunidade já está lá em cima. Como a gente sabe que a grande parte das pessoas, principalmente pela correria, não conseguem se alimentar de forma... não é que não é saudável, mas não consegue suprir tudo que o nosso organismo precisa, então a gente pode entrar com vitamina C. Tem gente que gosta de suplementar a vitamina C, mas se você comer uma laranja por dia, você já tem a quantidade certa de vitamina C para o seu corpo, tá? Que a vitamina C mais alta, ela realmente vai ajudar na quantidade, na questão da imunidade. A gente pode, eu já falei da hidratação, que é super importante. A gente pode também ter um consumo bom de carboidrato. As pessoas têm agora o costume de fazer dietas low carb, dietas radicais. Então, o carboidrato vai lá para baixo, o corpo não tem energia suficiente, a imunidade cai, fica mais propício a pegar um vírus, a pegar qualquer doença. Então, gente, comam carboidrato, comam pão, comam arroz, tá? Comam um macarrão na quantidade certa, é super saudável, o seu corpo precisa. A vitamina D pode ser suplementada, mas eu prefiro que tome ali o sol 20 minutinhos, 15, 20 minutos de sol, que é o famoso banho de sol, né? Que aumenta mais a vitamina D e aí não precisa de suplementação, tá? Mas quem não toma sol pode usar essa suplementação também. Eu gosto muito de tomar glutamina. Glutamina é um suplemento em que ele melhora a imunidade. Eu gosto muito de usar ele para imunidade, eu já tomo há muitos anos. Você tomar própolis com açafrão, um pouquinho de limão, ou nem precisa ter o limão, porque já tem o limão da laranja da vitamina C, o própolis com açafrão, são 2 alimentos anti-inflamatórios e que eles estão presentes de muito fácil acesso. Então você faz essa misturinha, toma ali uma colherzinha por dia, não precisa ser em jejum, tá? Pode ser qualquer horário do dia. Também já vai desinflamar o seu corpo e também vai melhorar a imunidade. E evitar alguns alimentos, excesso de gordura, excesso de açúcar, como frituras. Não falo dos doces, os doces são bons, fazem bem também na quantidade certa, mas ficar adicionando muito açúcar no café, ficar adicionando muito açúcar no suco, ficar comendo doce a todo momento, né, ou todos os dias, esse excesso de açúcar, esse excesso de fritura vai causar uma inflamação no corpo e isso reduz a imunidade, diminui, e aí fica mais propício, tá, ao vírus, inclusive a ter complicações, né, desse vírus nessa época de Covid. Maravilha, respondeu perfeitamente. Gente, vamos começar a dar aí, ó, o coraçãozinho aí para a doutora Amanda, e ainda tem muita informação, a gente está chegando quase na metade ainda da live. Pode botar coraçãozinho aí que ela merece, ela tem muita informação para passar para vocês. Fico à disposição, Andréia, tá, gente? parece que já respondeu a outra dúvida aí. Sim, glutamina. Glutamina, né? Acho que ela não Isso, tinha entendido o nome da palavra. A glutamina é um aminoácido, só para esclarecer, é um aminoácido que a gente não consegue ingerir ele
a gente não consegue ingerir pelos alimentos de uma forma muito fácil, né? Então a gente suplementa ele, é um aminoácido barato, tranquilo, para aumentar a imunidade. Ele atua diretamente no intestino. Então ele melhora o intestino e assim aumenta a imunidade, tá? Então eu gosto bastante de usar a glutamina, de tomar e de prescrever também. Maravilha, maravilha. Já que você falou aí um pouquinho da dieta low carb, né? Essa pergunta estava nas minhas aqui também. Você pode falar um pouquinho dos riscos que ela pode trazer aí? Sim. A dieta low carb, o que acontece? Primeiro vamos falar assim, ó, eu sou a favor da dieta low carb, tá? Não sou contra, trabalho com ela, desde que ela seja bem orientada e seja feita da forma correta, tá? A dieta low carb, por ter uma restrição muito grande de carboidrato, que é a principal fonte de energia do nosso organismo, é o carboidrato, ela não pode ser feita por um período muito longo, e ela tem também um período de adaptação, em que você vai reduzindo o carboidrato de uma forma mais lenta, mantém o carboidrato lá embaixo, que é o low carb, de baixo carboidrato, por um tempo, e depois você vai introduzindo da forma correta, de uma forma lenta, para o seu organismo também não estranhar, tá? Dessa forma funciona, é maravilhoso. Só que as pessoas tendem a fazer uma dieta low carb por conta própria, elas cortam muito carboidrato, param de comer pão, param de comer arroz, passam a comer só carne, ovo, batata doce, e só, né? E querem viver disso. Então, o que acontece? Causa uma deficiência não só de carboidrato, como de outros nutrientes no organismo. Tem uma deficiência de ferro, de cálcio, aí pode causar uma anemia, pode gerar o início de uma osteoporose, tem uma deficiência de zinco, de magnésio, de biotina. Então, acontece queda de cabelo, a unha vai lascando, tá? Tudo isso vai acontecendo porque tem uma deficiência de nutrientes. Então, isso gera riscos no organismo, desde uma anemia até doenças cardíacas, tá? Porque ela também traz problemas cardíacos porque causa uma deficiência de hormônios. Ela altera o pH, por exemplo, do estômago, o que leva a uma má absorção de vitaminas. Então, todas essas são consequências de uma dieta low carb feita de uma forma sem orientação, de uma forma que não é a forma correta, orientada para ser feita. Okay? Na verdade, tudo em exagero faz mal, né, amor? Sim. E assim, Paulo, as pessoas têm que entender que o que funciona, o tipo de dieta, não é a dieta low carb que funciona. O que funciona é a melhor dieta para você, para cada pessoa. Tem uma pessoa que a dieta low carb é maravilhosa, tem outra pessoa que o jejum intermitente também é perfeito. E tem outra pessoa que é a dieta de 3 em 3 horas. Tá? Então, cada pessoa tem um organismo diferente, tem um perfil bioquímico diferente, o corpo funciona diferente, o metabolismo é diferente. Por isso que a gente tem que saber trabalhar com cada pessoa e aquilo com que cada corpo vai responder de uma forma saudável para aquilo. Bom, para você chegar nessa conclusão aí no consultório, por exemplo, você pede algum exame específico para poder acompanhar isso? Não um exame específico. Eu peço exames gerais, exames de sangue, desde colesterol, o hemograma, colesterol, glicemia, tá? Se puder fazer uma curva glicêmica, tá? Então, por exemplo, ácido úrico. Uma pessoa que tem um ácido úrico muito alto, por exemplo, é por excesso de proteína, de purina. Então, essa pessoa não pode entrar numa dieta low carb, que vai ter uma dieta com mais proteína e menos carboidrato. Entendeu? Então, uma pessoa que já tem um metabolismo muito lento, aí eu já posso entrar com a dieta low carb por um período muito pequeno e depois voltar. Então, isso vem mais tanto de muito estudo, quanto também de muita prática no consultório, além de exames que não são específicos para isso. É um conjunto de exames e de avaliações clínicas e históricas do paciente que vão me levar a chegar a essa conclusão e passar aquilo que for melhor para ele. Bacana. Tem uma pergunta aqui, ó. Para quem tem síndrome do cólon irritável, pode tomar glutamina? Sim, normalmente sim, mas é sempre bom consultar um profissional, tá, gente? A glutamina vai ajudar, sim, a cicatrizar a síndrome do intestino irritável ou do cólon irritável, tá? Mas isso junto com a retirada de alguns alimentos e junto com outros alimentos e outros suplementos, como os probióticos, por exemplo, para poder realmente ficar com uma flora intestinal saudável e o intestino deixar de ficar irritado. Que a síndrome do intestino irritável é justamente que a pessoa tem irritações no intestino a todo momento, a ponto de ele ficar tão machucado que ele para de absorver os nutrientes.
Então, é um conjunto de fatores, mas pode sim suplementar a glutamina, tá bom? Bacana. Quem fez essa pergunta foi a tia Detinha. Beijo, tia. Tem outra pergunta aqui da tia Sandra. Beijo, tia. Fica com Deus. Ela disse Tia aqui. Detinha, depois me chama no privado, que eu sou, uma das minhas especializações é intestino. Então, depois me chama lá que eu explico direitinho, tá? Para Isso. você em relação a isso, que é Vocês bem podem seguir detalhado. ela aí no Instagram, que é topíssimo. A tia Sandra está perguntando aqui, ó. Poderia falar um pouco sobre o açúcar mascavo, açúcar orgânico, agave e o xilitol? Qual é mais saudável? Sim, então vamos lá. Deixa eu ver o que é esse agave que ela colocou. Ah, deixa eu achar aqui essa pergunta. Sandra Então vamos Vitória. lá, gente. Achei, Sandra. O que acontece? Todos os açúcares, todo açúcar é açúcar, tá? Então açúcar, opa, peraí. Então açúcar, não importa se ele é orgânico, se ele é mascavo, se ele é açúcar de coco, se ele é açúcar invertido, se é mel, se é rapadura, se é açúcar refinado, se é açúcar branco, tá? Açúcar cristal. Tudo é açúcar, todos eles vão adoçar e todos eles vão aumentar a sua glicemia. Glicemia é a quantidade de açúcar que você tem no sangue, tá? A diferença entre esses tipos de açúcar é porque a forma como eles são produzidos, como eles são industrializados ou não. Por exemplo, o açúcar refinado é o açúcar mais industrializado que tem. Ele passou por um processo de branqueamento, ele tem química, ele tem produtos, tem conservantes, tem tudo mais. Então, você está ingerindo aí mais química, colocando mais química para dentro do seu organismo. Seu organismo com certeza inflama com isso e com certeza ele responde mal a isso, tá? Aí você passa para o açúcar branco, o açúcar cristal. Ele é um pouco menos processado que o refinado, mas ele também ainda é bastante processado. Então, ele também vai causar essa irritação. O açúcar mascavo, o orgânico, o demerara, eles são menos processados. O demerara menos processado ainda, o orgânico ainda é o que é realmente mais natural. Né? Ele não passa por esse processo de branqueamento, ele não tem produtos químicos, tanto é que a duração dele é menor. A validade dele é menor do que os açúcares mais brancos, tá? Ele é orgânico, ou seja, ele não tem química nele. Então, qual que é a diferença? A diferença é que o mascavo e o orgânico, ele não tem a química que vai fazer mal para o seu organismo, enquanto o branco tem os químicos, conservantes, aditivos, tá? O bicarbonato, são vários ingredientes que tem ali nele. Gente, passou de 3 ingredientes, não consuma, por favor. Tá fazendo muito mal para o seu corpo. Então, a diferença é um ser com menos química, o outro ser com bastante química. Mas em questão de saúde do seu corpo, que vai aumentar o seu açúcar no sangue, vai aumentar, tá? Então, tudo é açúcar da mesma forma. Xilitol, estévia, sucralose, sorbitol, outros são adoçantes, não são açúcares. Então, eles são químicos, sim. Existem alguns que são menos químicos que outros, mas eles não aumentam o seu açúcar no sangue. Eles não aumentam a glicemia, tá? Que normalmente a gente prescreve para pacientes que têm diabetes ou pacientes que têm intolerância à frutose, em que a gente entra com adoçantes específicos para cada caso, tá? Por exemplo, xilitol, quem tem intolerância à frutose não pode. Já um diabético que não tem intolerância à frutose pode, um xilitol, tá? Então a gente entra na hora de fazer um suco ou fazer uma preparação doce, mas não todos os dias, com muita frequência, como também não deve ser o açúcar todos os dias com muita frequência, porque você está ou aumentando muito a glicemia ou você está colocando química para dentro do seu organismo. Então, tudo é de uma forma bem moderada e, novamente, bem específico, individualizado para cada pessoa. Tá vendo? Eu falei para vocês que ela tinha informação demais, tá vendo? Uma enciclopédia. E olha que ainda faltam 25 minutos de live. Vocês seguram aí que vem muita coisa. Ainda dá tempo de botar um aviãozinho e convidar aí as pessoas para assistir o finalzinho. Mas vai ficar salvo no IGTV aí, do Virando a Página Certa, para ficar disponível para as pessoas aí depois, que às vezes a pessoa não pode, né, assistir nesse horário. Sim, né? Com certeza. Eu lembro também que quando a gente falou do ovo, né, aquela história do ovo, você também falou das castanhas, né, um mix de castanhas e tal. Como é que você acrescenta isso aí na alimentação e por quê? O que eles têm de bom aí que pode trazer para as pessoas, principalmente naquele lanche da tarde
ou naquele lanche entre o café e o almoço? Tá. Então vamos lá. Só lembrando que tudo que eu tô falando aqui, gente, é para uma pessoa saudável, uma pessoa sem intolerância, sem doenças, tá? Eu gosto sempre de deixar isso bem claro, porque senão fala, Nutri falou que pode aquilo, né? E a É isso pessoa tem mesmo. alguma patologia que não pode, tá bom? Perfeito. Castanhas. Adoro castanhas. Elas só trazem benefícios para o nosso organismo, tá? Elas são ricas em ômega 3, é um óleo muito saudável, elas ajudam a reduzir o colesterol ruim, ajudam a aumentar o colesterol bom, que normalmente quem faz exame de colesterol aí, sempre o bom tá baixo, o ruim tá alto, né? Então ajuda a regular isso, traz mais saciedade por conta dessa gordura que ela tem, tá? Que é uma gordura boa. Então, castanhas, gente, comam castanhas. Eu sempre passo mix de castanhas, que pode ser amêndoas, pode ser do Pará, pode ser de caju, pode ser de castanha de baru, pode ser, tá? Quanto mais variado, melhor. Umas para mais algumas finalidades, a gente prescreve mais específico, outras para outras, mas um mix para uma pessoa saudável, super bacana até para não enjoar. Não tem contraindicação. A contraindicação de castanhas é para quem é alérgico a castanhas. Existem muitas pessoas com alergia, tá? A castanha, então tem que tomar cuidado com isso, mas geralmente as pessoas já descobrem bem mais cedo. E atenção para a quantidade, né? A gente prescreve de 4 a 10, 12 castanhas, dependendo da pessoa. E aí as pessoas têm costume de comprar um mix de castanhas, coloca tudo num pote e come aquele pote uma tarde, né? Porque é Exagero de gostoso novo, né? demais, exagero de novo. Então, quando você come uma quantidade muito grande, por mais que seja uma gordura boa, é uma gordura que em excesso no seu organismo vai virar uma gordura ruim, tá? Então, cuidado, porque a castanha é muito propícia a ficar beliscando, né? Toda hora pegar um pouquinho. É Então, bom cuidado com demais. isso aí e tenha a quantidade certa. É muito bom, né? É isso aí. Tem uma pergunta que geralmente eu faço assim, que eu gosto muito. Uma vez eu fiz para uma oftalmologista, doutora Silvia Rezende, minha prima, e ela Uhum. encontrou vários mitos e verdades dentro da oftalmologia. E eu queria ver com você, tem alguns mitos e Hum. verdades dentro da nutrição? Nossa, Paulo, vamos lembrar. Tem que ir me lembrando aí também. Vamos lá. Um mito que todo mundo acha que é mentira. Ah, tem. Vamos lá. Vai me aparecendo aqui, as pessoas podem perguntar, tá, gente? Essa é uma parte muito boa para vocês entrarem e perguntar se é verdade ou não, É isso da isso aí, nutrição. ó. Um mito, carboidrato à noite engorda. Mentira, carboidrato à noite não engorda. O que vai engordar é a quantidade, o balanço de carboidrato do seu dia e da semana, tá? E é isso que vai fazer engordar. O carboidrato sozinho à noite não engorda. O doce sozinho não engorda. É sempre um conjunto de fatores, tá? Um outro mito. Ah, eu vou fazer o jejum, então por isso eu vou emagrecer. Ficar muitas horas sem comer emagrece. É mito. Na verdade, quando você fica muitas horas sem comer, o seu organismo entende isso, que ele precisa, ele entende, ele sabe disso, e ele entende que ele tem que fazer uma reserva de energia. E ele faz essa reserva em forma de gordura. Então é provável, mais provável que você esteja engordando ao ficar muitas horas sem comer do que emagrecendo. Não estou falando de jejum intermitente. Jejum intermitente é uma outra questão, com alimentos corretos, tá? O tipo físico correto e tudo mais está envolvido nisso. Chás que emagrecem. O Célio perguntando aqui. Lucélia perguntou. Agora é hora de vocês entrarem, gente, porque são muitos mitos, viu? Existem milhões. Eu tenho um para te perguntar também. Então, beleza. Chás, gente, não emagrecem. Não existe nenhum chá que emagrece. O que os chás fazem, dependendo da propriedade dele, por exemplo, um chá verde, ele te dá mais disposição. Então, você vai ficar com mais energia, vai se movimentar mais, então vai gastar mais energia, tá? Agora, ele não vai queimar mais gordura, só o chá em si. É o efeito que ele causa. Um chá de hibisco, ele é diurético. Então, o que ele faz? Ele tira a retenção de líquido, o inchaço do corpo. E a pessoa acha que emagreceu, mas na verdade ela não perdeu gordura, ela perdeu líquido, tá? Um chá mate. A banana, depois você fala da banana. O que da banana? Pode falar. Da cãibra. Ah, banana da cãibra? Se é mito ou se é verdade. Não, banana não dá cãibra. É mentira isso, é mito, tá? Na verdade, a banana é um alimento muito rico em potássio
Então, a cãibra ela pode acontecer por dois fatores: deficiência de potássio junto com má circulação, que as duas coisas estão bem ligadas. Então, com certeza, são pessoas que ficam muito tempo com os pés, as pernas para baixo, pessoas muito tempo sentadas, aí vão sentir cãibra à noite, e não tem uma quantidade de potássio suficiente na ingestão. Então, a gente tem que realmente suplementar o potássio, porque a gente não vai mandar também comer 10 bananas por dia, né? Porque aí pode perder o intestino. Mas a banana sozinha não evita a cãibra. Junto com, já tem outra pergunta que já entrou bem na hora que eu ia falar. Viu? Alguém perguntou que a banana evita a cãibra? Não, não é só a banana que evita a cãibra. Se você come uma banana por dia, não vai evitar a cãibra, mas se você come uma banana por dia, e aí você come vegetais folhosos verdes escuros, que também são ricos em potássio, você come brócolis, chicória, come rúcula, come couve, aí você sim vai estar evitando a cãibra, tá? E se Aproveitar que você movimente. falou da couve aí, ó, tem uma pergunta da couve. A couve crua é desaconselhável para quem tem hipotiroidismo? Gente, eu sinceramente não sei sobre isso. Essa pergunta nunca tinha chegado até mim. Com o meu conhecimento de até hoje, eu acredito que não tem a ver a couve crua ou a couve cozida, a couve refogada. Inclusive, tudo que pode ser consumido cru de vegetal, você está aproveitando muito mais os nutrientes e as fibras desse alimento, então você vai ter muito mais benefício do que colocar ele com refogado ou cozido, em que ele perde propriedades. Então, até onde eu sei de hipotiroidismo, nesses 13 anos, a gente não tem que restringir couve crua, tá? Para isso, até porque isso não vai interferir muito na questão de aumentar a produção ou o funcionamento da tireoide. Existem outras causas aí atrás do hipotiroidismo, tá? Que causam a tireoide, que é o mau funcionamento da tireoide, ela produz hormônios em baixa quantidade. E existem as questões também emocionais, que pode ser até uma outra live, né, Paulo, se a gente quiser entrar sobre isso, que também causam problemas. Tá sendo tão sucesso aqui que eu tô vendo que a gente vai ter que marcar outra, hein? Vamos sim. E que essas questões emocionais, elas passam a ser psicossomáticas, né? Então, elas trazem sintomas como problemas na tireoide, hipotiroidismo também é uma das maiores causas, assim, que a gente vê, tá? Presente. Então, a alimentação em relação à couve, não, que eu saiba, não tem nada a ver mesmo, não. Legal. Apareceu mais uma aqui, ó. Edinice fez uma pergunta. Edinice, muito obrigado por participar aí. Entrou uma prima minha, Rejane, agora há pouco. Quanto tempo que eu não a vejo. Beijo no seu coração, Rejane. Edinice perguntou, tomar em jejum com limão emagrece? Deve ser água. Ah, deve ser. Tomar água em jejum com limão, né, Edinice? Deve ser. Gente, não emagrece, tá? A água com limão em jejum, o que acontece? O seu corpo está em jejum, você acordou, você estava em repouso, e aí você coloca um pouco de água e coloca limão nessa água, então você só vai ativar o seu estômago, que vai ativar várias outras células, que vai ativar o seu cérebro a entender que você acordou e que seu metabolismo precisa acordar também. Então isso geralmente gera uma melhor disposição naquela pessoa que faz isso em jejum, porque ela sente uma melhora, tipo, 2 minutinhos depois. É porque, você poderia tomar só água gelada, que faria a mesma coisa, tá? Deu uma ativada no seu metabolismo, fez o seu cérebro funcionar e entender que você realmente acordou, porque colocou alguma coisa ali, colocou o estômago para funcionar. Mas o limão acrescentado nessa água, ele ajuda na questão da vitamina C. Então, se eu estou aumentando a vitamina C, eu estou aumentando a minha imunidade. Mas em relação ao emagrecimento, não tem nada a ver, tá bom? Ó, tem outro aí sobre a banana. Não falei que a banana ia fazer sucesso aí, ó. Banana é muito bom, né, gente? Banana prende o intestino. Tem outra fruta que também prende. Geralmente, quem tem o intestino mais preso, que a maior parte das pessoas tem, a banana em excesso, sempre tem a quantidade, tá, gente? Ela pode sim prender o intestino, tá? Mas não é só a banana. Não é só a banana que vai prender o intestino. Na verdade, o que acontece com essas pessoas é que as pessoas não tomam água suficiente. E aí o intestino prende. Mas elas podem associar, então, no lugar da banana, pode comer mamão, ameixa, kiwi, que são frutas bem laxativas, tá? E que há de tamarindo, e que ajudam bastante no bom funcionamento do intestino. Tá? Mas sempre junto com água. Agora, só a banana. Amanda, eu vou comer uma banana, vai prender meu intestino? Não.
É mais a falta de água que está prendendo no seu intestino. Agora, se você comer 10 bananas, 6 bananas, 5 bananas por dia, aí sim pode estar causando, por causa da fibra que a banana tem, tá? Gente, cuidado com o exagero, viu? Segundo a doutora Amanda, cuidado com o exagero com tudo aí, gente. É isso mesmo. Para a gente tocar para frente, que faltam 14 minutos, para a gente andar um pouquinho, quais as dificuldades que a maioria das pessoas tem em perder peso? O que você mais escuta no seu consultório? O que eu mais escuto no meu consultório é que as pessoas não têm dificuldade em perder peso. É que elas querem perder peso muito rápido. Elas ficaram anos para engordar 8 quilos, 10 quilos, e elas querem emagrecer 8 quilos, 10 quilos em 15 dias, em 21 dias, em 30 dias no máximo, tá? Então, a maior dificuldade é essa ansiedade das pessoas em quererem emagrecer, e aí o resultado não vai chegar nesse tempo que ela espera, tá? E aí, com certeza, vem a frustração e vem a autossabotagem, que é a sabotagem que a pessoa faz nela mesma em relação a isso. Então, o que acontece? A pessoa se imagina, ela fala, agora eu decidi emagrecer, vou na nutricionista, fazer uma dieta e decidir emagrecer. Ela já se vê magra semana que vem. Ela não pensa que vai um processo que leva de 3 a 6 meses, a 12 meses, dependendo do tanto que a pessoa precisa emagrecer, tá? Então, a maior dificuldade é essa ansiedade e essa expectativa de que vai acontecer em 15 dias, em 21 dias, o que realmente não acontece. E quando acontece dessa forma, é de uma forma muito radical, então a pessoa logo em seguida, ela engorda até o dobro daquilo que ela tinha emagrecido. Então aí vai virando um ciclo e uma bola de neve. Aquela dieta low carb que você falou, tem aquela questão do efeito sanfona também, não tem? Sim, esse é o maior risco, Paulo, bem lembrado. O maior risco da dieta low carb é o efeito sanfona. Por quê? A pessoa entra numa deficiência de carboidrato e, consequentemente, de vitaminas, minerais e outros nutrientes também muito grande. Então, o corpo fica com deficiência de vários nutrientes, tá? E aí a pessoa também não consegue manter aquela dieta low carb por muito tempo, porque não está muito adequada com a realidade dela. Né? Se a realidade dela antes era comer bastante carboidrato, de repente ela está passando a comer só 20% daquilo que ela comia, o organismo vai sentir falta. Inclusive, gente, existe a abstinência de carboidratos, tá? Irritabilidade, dor de cabeça, insônia, tremedeira, sudorese. Quando a gente reduz carboidrato, tem inclusive esses sintomas, que é a abstinência dele. Então, a pessoa não consegue manter por muito tempo. Então, ela vai manter ali por 15 dias, um mês, quando faz muito radical. Logo em seguida, o que vai fazer? Ela vai cansar daquilo e ela vai voltar para os hábitos antigos dela. Porque não foi trabalhada uma reeducação alimentar, uma reeducação mental, tá? De uma forma que trabalha o mindset da pessoa. Então, ela vai voltar para o hábito antigo. Só que quando ela volta para o hábito antigo, o corpo já estava com deficiência. Se ele estava com deficiência, quando ela volta a comer, o corpo entende que, nossa, ela está me dando comida e nutrientes de novo, então deixa eu aproveitar. E ele suga tudo aquilo, e aí ele pede mais, e ele pede mais, e ele pede mais. E aí a pessoa sente mais fome, e aí ela acaba engordando mais, e aí vira aquele efeito sanfona. Aí depois ela faz radical de novo, emagrece de novo, tem deficiência de novo, engorda, volta de novo para os hábitos, engorda mais ainda, e aí fica cada vez mais difícil, porque isso faz com que o metabolismo caia, que ele diminua. Então vai ficando cada vez mais difícil emagrecer e mais fácil engordar. Então vira um ciclo vicioso. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Marta Ferreira. Quem tem retocolite ulcerativa Sim. necessita de uma dieta especial? Sim. É Marta, né? Você falou que eu não estou vendo Marta aqui. Ferreira. Marta, sim. Tá? Quem tem a retocolite ulcerativa precisa sim de uma dieta especial. É uma dieta um pouco restritiva por um tempo e depois a gente reintroduz os alimentos que a gente retirou, que a gente sabe que são alimentos irritativos do intestino, tá? E aí a gente reintroduz depois de cicatrizar o intestino com alimentação e suplementação anti-inflamatória, tudo natural. Essa reintrodução acontece de uma forma bem gradativa, bem no ritmo de cada pessoa, para a gente identificar o que realmente causa essa irritação no seu intestino. Porque não são todos os alimentos, como deve estar acontecendo com você agora, de 90% dos alimentos causam essa inflamação e os sintomas são realmente muito desconfortáveis, muito ruins. Então, a gente, no final, ficam ali em torno de uns 5 a 8 a 10 alimentos que causam isso e a gente passa a evitar eles, tá? Ou preparar o intestino quando for consumi-los, né, uma vez ou outra, que fica bem tranquilo. Então, precisa, sim, de uma dieta especial, que é a melhor forma de controlar, tá?
Bacana. Outra pergunta aqui, eu vou até encerrar as minhas aqui, só tem mais uma aqui, porque o pessoal está fazendo bastante pergunta, eu falei que ia ser sucesso, Sim, hein? isso é muito bom. Pergunta assim, ó, a minha mãe está perguntando, o que é melhor, óleo ou banha de porco? Entre o óleo de girassol, de canola, de soja, que são os óleos refinados, e a banha de porco, é melhor a banha de porco, tá? Por quê? Mais uma vez, produtos industrializados, produtos com química, produtos com processos industriais. Então, eles não são naturais. Então, realmente, é bem melhor a banha de porco, que é natural. A gente está voltando às origens, né? Desde a fazenda e tudo mais. Só que, gente, enquanto o óleo vegetal, as pessoas colocam lá uma colherona ou fica rodando o óleo na panela, a banha de porco é uma colherzinha, tá? Uma colherzinha de chá, aquela pequenininha que você usa para o arroz, para o feijão nem precisa, tá? Então, você vai sempre numa dose pequena. Entre banha de porco e azeite ou óleo de coco, eu prefiro o azeite e o óleo de coco do que a banha de porco, se a pessoa tem colesterol alto. Se a pessoa não tem problema nenhum de colesterol, não tem problema nenhum de triglicérides alterado, o lipidograma dela tá tranquilo, use a banha de porco nessa quantidade. Gente, aquela colherzinha. Eu vou trazer na próxima live, tá? Uma colherzinha pequenininha para mostrar para vocês as medidas caseiras, tá? Ó, gente, Dessa ela já colherzinha aceitou a pequenininha que próxima deve live, hein? ser. Ela já Aceito, aceitou a adorando a próxima live, participação hein, de todo gente? mundo. Tá? Então, essa questão. Agora, o azeite, ele aumenta também a quantidade, o HDL, que é o colesterol bom. O óleo de coco também aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Tudo nessa quantidade moderada, porque em excesso vai fazer mal, assim como qualquer outro óleo. Mas quanto mais natural, como azeite, óleo de coco, banha de porco, muito melhor do que os óleos refinados, tá? Meu pai, que é cirurgião plástico, está aí assistindo, ele colocou aquele efeito sanfona que a gente falou, ele disse aqui, para cada 2 quilos emagrecido, ela engorda 4 depois. Exatamente, é isso que acontece. O efeito sanfona é isso. Você emagrece 4 quilos, você engorda 8. Aí depois você emagrece 3 quilos, engorda 6. Aí depois você emagrece 3 e cada vez emagrece menos. E cada vez engorda mais. Tá? Então é exatamente isso que vai acontecer no efeito sanfona. E isso traz... Seu pai é cardiologista? Você Não, falou? meu pai é cirurgião plástico. Ah, cirurgião plástico. Mas ele também deve saber, que sabe que isso Com trazem riscos certeza. cardíacos muito grandes para a pessoa, tá? Então o risco de ter um infarto, de ter um problema cardíaco é muito grande com esse efeito sanfona. Doutora Amanda conseguiu uma paciente aí, ó. Vou me consultar com você, a Ah, Marta Ferreira, ó. oh, Ela é será muito excelente, Marta. bem-vinda, Você vai Marta. ficar extremamente satisfeito e feliz. Andréia, minha esposa, ó, perguntou: quem tem diverticulite precisa de uma dieta especial? Sim, André, a diverticulite também é uma questão intestinal, tá? Que é causada por divertículos, são inflamações na mucosa do intestino. Então, precisa sim de uma dieta especial. Existem alimentos que a pessoa nem imagina que vão irritar o intestino, como, por exemplo, a lactose. A lactose é um alimento que vai fazer mal para quem tem diverticulite. E o excesso de frutose também. E as pessoas comem, por exemplo, uma maçã e passam mal e acham que foi por causa do chocolate. Acham que foi por causa da não sei, do excesso de beterraba. E não acreditam que foi por causa desses alimentos tão simples que estão no nosso dia a dia. Tá? Então, a diverticulite, a gente também tem que ter uma dieta especial, a gente também faz uma cicatrização do intestino, a gente chama de modulação intestinal. Uma modulação intestinal, cicatriza, o intestino volta a absorver, a gente tem que suplementar algumas vitaminas, porque aí também não para de absorver várias vitaminas quando tem diverticulite, tá? E aí a gente consegue depois reintroduzir também e identificar quais vão irritar ou não. Bacana demais, bacana. Amanda, não tem nem palavras para te agradecer o carinho, a atenção que você teve aí conosco, tantas informações que você teve, já prometeu uma próxima, é só você Sim, definir aí a sim. data, já defini Vamos a data sim. aí que eu vou começar a divulgar, porque realmente a gente pode ficar aqui até 10, 11 horas que você vai ter informação para passar para todas as Sim. pessoas. Eu te agradeço de coração. A palavra que vem à minha cabeça agora é gratidão por você ter aceitado o convite. E você tem aí mais uns 3 minutinhos aí para as considerações finais, para agradecer as pessoas e um beijo grande no seu coração. Ô, Paulo, obrigada. Para mim também é gratidão da minha parte, viu? Pelo convite, pelo carinho. Você e a Andréia, a gente sempre teve um carinho muito especial, né? Foram pacientes muito especiais.
E a gente continua mantendo contato e tudo. Gratidão pelo convite, por abrir esse espaço na sua página, no seu blog, no seu Instagram, para estar passando essas informações que são tão importantes para as pessoas, né? Eu gosto muito de levar informação para as pessoas, são informações básicas, são informações que são acessíveis, que está aqui na mão, na nossa casa, no supermercado, na feira, e que faz toda a diferença na vida de vocês, na nossa vida. Eu sei o quanto a nutrição foi importante e é importante para mim. Eu sou maravilhada, encantada com o efeito, né, da nutrição, do alimento. E o que eu quero é levar ao máximo de pessoas possíveis essa informação. Gratidão a todas as pessoas que estão aqui, que participaram, pelas perguntas. Eu adoro quando tem essa integração, quando tem esse movimento todo. E um beijo grande, gente. Boa noite. Qualquer coisa eu fico à disposição. Meu Instagram tem aí em cima, né? Se eu não me engano, mas é @nutri.amandacampos. E é isso, Paulo. Um beijão no coração também, para você, para a Andréia, para os meninos. E vamos marcar uma próxima. Tá Obrigado. bom? Com certeza vou marcar a próxima. Obrigado do fundo do meu coração por você ter aceitado, ter arrumado uma brechinha aí na sua agenda, né? Voltou de férias agora. Muito obrigado mesmo por tudo. E assim que tiver, eu aviso as pessoas, a nossa próxima live vai ser um prazer enorme tê-la aqui comigo de novo, né? Quem está seguindo aí e ainda não segue o perfil, virando a página certa, segue lá que a gente tem lives fantásticas com profissionais fantásticos e um blog com entrevistas assim muito bacanas. Vale a pena vocês seguirem, vai ser muito legal. Quem não segue a doutora Amanda, siga, por favor. Ela é fantástica. Um beijo para todos. Fiquem com Obrigada, Deus. Paulo. Gratidão. Beijo, boa Tchau, noite. beijo. Tchau. Tchau.